Todos nós temos uma história para contar, certo? E histórias têm um poder magnífico de inspirar, de emocionar, de conectar as pessoas e principalmente de ensinar. E foi baseado umas palavras de Steve Jobs que ele deu para os alunos, numa palestra que ele deu para os alunos de Stanford de um tempo atrás. Ele disse que nós podemos conectar os pontos de uma história quando a gente olha para trás, não quando a gente olha para frente. E baseada nessa premissa que eu vou contar uma história que você possa se conectar e também se sentir inspirado. Então, quando eu era jovem, bem jovenzinha, eu tinha um sonho de falar outra língua e de viver uma outra cultura, de ir para um outro país. E um conhecido, muito corajoso, teve essa iniciativa de ir ter essa aventura de morar em outro lugar, de aprender a língua. Depois de algum tempo que ele estava fora, a gente entrou em contato de novo e ele perguntou: Você gosta tanto de aprender a língua, por que que você também não tenta se aventurar como eu me aventurei? E naquele contexto, na minha realidade de alguns anos atrás, eu achava que aquilo seria inviável, seria impossível. Mas conversa vai, conversa vem, planejamento daqui, planejamento dali. Aconteceu que um dia eu tive coragem, iniciativa e juntei tudo o que precisava e fui me aventurar para aprender a língua em outro país e viver uma experiência diferente. Porque, afinal de contas, aquele conhecido falou: Não se preocupe, estou aqui, vou te ajudar. E aí, confiando, claro, me aventurei. Cheguei lá, aquilo tudo parecia muito grande, com a minha vida de uma jovem de quase recém, feito 20 anos, e de repente o mundo se abriu aos meus olhos. E essa pessoa me ajudou quando podia, mas eu tinha que me ir virando sozinha, fazendo as coisas por mim mesma. Até que chegou um certo momento, eu tinha que abrir uma conta no banco. Claro, tinha que arrumar uma casa para morar, fazer amigos, aprender a cozinhar, que até então eu não cozinhava tão bem, lavar roupa, fazer tudo aquilo que uma pessoa adulta faz quando mora sozinha. E aí, nesse momento que eu tive que abrir a conta e pedir ajuda para o meu amigo, já cansado de me ajudar tanto, olhou para mim seriamente e falou: Se vira. Aí eu falei: Oh my God. Naquele momento eu fiquei muito chocada, muito abalada, porque quem já morou fora, assim, quem já teve uma experiência longe da sua família, sabe como você entra num estado tão grande de vulnerabilidade e de emoção, e aquelas emoções todas juntas, de repente elas afloraram, e aquele se vira doeu mais do que um chute no estômago. Foi, me recolhi, fiquei sozinha, comecei a dar vazão àqueles sentimentos, àquelas emoções, comecei a chorar e lembrei que é só chorar, às vezes não resolve o problema. Então eu pensei, como será que abre uma conta no banco? Lembrando que alguns bons anos atrás, nem internet no telefone a gente tinha, quanto mais a facilidade de abrir uma conta no banco. Então, juntei todos os meus documentos, pensei, tracei uma estratégia na minha cabeça, como pegar um ônibus, como chegar num lugar, como falar inglês bom o suficiente para conseguir abrir uma conta que até então eu não conseguia me comunicar de uma forma tão fluida. E aí, me recompus, juntei todos os meus documentos, o dinheiro que eu tinha no bolso, peguei o ônibus e fui, eh, abrir essa conta no banco. Cheguei lá, mal falava inglês, mas as pessoas, os colaboradores perceberam e me ajudaram prontamente a abrir essa conta no banco, que com muita dificuldade de entender, consegui sair de lá com a pastinha da conta aberta, feliz e contente. E como que eu posso ligar o passado com o presente? Se não fosse aquelas palavras duras que tinham doído mais do que um chute no estômago, talvez eu não conseguiria ter me virado e perceber que obstáculos, todos os momentos na vida a gente vai ter. Alguns momentos você vai ter um apoio, um ombro para chorar, outros são um travesseiro mesmo. E também perceber que se você enfrenta um obstáculo, você é capaz de enfrentar qualquer outro. Então, essa foi uma lição que, hoje em dia, olhando para trás, aquele episódio foi muito, é, muito forte, muito dolorido, mas foi necessário para o meu crescimento pessoal.
Então, às vezes, você pode estar vivendo alguma coisa que nesse momento você não esteja entendendo, mas com certeza isso pode moldar o seu caráter, te dar uma força que você não sabia que tinha, e com certeza, em algum ponto no futuro, você vai olhar para trás e vai conseguir ligar os pontos e entender que foi preciso passar por esse momento para você viver uma coisa muito mais extraordinária na sua vida. E essa é a minha história. Obrigada.